Eu sou pastor de uma pequena igreja na região do Paraná e nesse tempo o Senhor vem nos despertando a orar intensamente, tanto eu quanto toda a nossa congregação, a nossa igreja. E nesse tempo as revelações que nós temos recebido de Deus são coisas muito profundas, mensagens, revelações profundas e tremendas, que está em conformidade com a palavra de Deus. E eu preciso passar isso a vocês. E eu preciso passar isso a muitas pessoas. E eu peço que você compartilhe para que essa mensagem chegue em muitos lares, em muitas vidas, famílias e corações, das coisas que estão para acontecer tanto no Brasil quanto no mundo. Falando do Brasil, de acordo com aquilo que Deus está nos revelando sobre a igreja, sobre o futuro dessa nação, sobre as pessoas, o que vai acontecer no Brasil? Irmãos, vocês viram os vídeos passados. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Eu vou deixar o link dos vídeos, que um grande avivamento está chegando nessa nação. Dia 7 de setembro, o Brasil cortou o cordão umbilical com o mal, com o pecado. Eu não estou falando de política, eu estou falando que o Brasil mostrou ao mundo que os valores cristãos predominam aqui nessa nação. Meus irmãos, antes do dia 7 de setembro de 2022, eu tive uma tremenda revelação por intermédio de um sonho, onde Deus chegava para mim Deus chegou a mim e me disse que no dia 7 de setembro, que já passou, 7 de setembro, o cordão umbilical com o pecado, com o mundo, com a maldade seria cortado dentro do Brasil. Que a nação brasileira, a maior parte da nação brasileira, as pessoas em sua totalidade, mostraria ao mundo que o que predomina dentro da nação brasileira são os princípios de Deus. Que valores fundamentais como Deus, pátria e família fala muito forte do coração de milhares de brasileiros. Que o Brasil em sua totalidade é um país temente a Deus. Pai nosso que estás no céu, temente a palavra de Deus. Um país que está interessado em obedecer a Deus e que não quer vínculo com corrupção, não quer vínculo com pecado, não quer vínculo com maldade, que é um país que valoriza a família, é um país que valoriza a Deus. E o Senhor falou para mim que dia 7 de setembro de 2022, esse cordão umbilical foi cortado, porque os brasileiros saíram aos milhares à rua. O mundo inteiro viu milhares de brasileiros de verde e amarelo, mostrando um ato de patriotismo, um ato de lealdade. Milhares de brasileiros foram às ruas, comemorando de uma maneira ordeira e pacífica, dizendo que o Brasil é um país de valores cristãos, que a palavra do nosso Deus, a palavra de Deus predomina nessa nação. E foi um dia muito importante de fato, que ficará registrado na memória de todos os brasileiros, e o mundo todo pôde ver isso. Indiferente se você acredita ou não acredita, Deus, Ele existe e Ele revela os seus planos aos seus servos, aos seus amigos, aos seus profetas, às pessoas que o buscam. Deus, Ele mostra, Ele revela. Então, indiferente se você acredita ou não, o que Deus planejou para o Brasil vai acontecer. As
coisas que vão acontecer no Brasil, começando por um grande avivamento. Você já pode ver o que Deus está fazendo. Não é possível que as pessoas sejam tão cegas e não consigam ver o mover, o agir de Deus, do que Deus vem fazendo. O Brasil vai receber de Deus algo muito maravilhoso, que é um avivamento. E esse avivamento vai se espalhar para muitas nações da terra, para muitos países, muitos povos. É um tempo que Deus vai levantar muitas pessoas, missionários, profetas, pastores, homens de Deus, pregadores, pessoas de Deus. Um tempo onde Deus vai salvar muitas pessoas. O mover de Deus será tremendo, muito grandioso dentro dessa nação. Com toda certeza essa nação vai prosperar muito, irmãos. E não importa os planos dos ímpios, porque os ímpios serão exterminados. Na batalha do bem contra o mal sempre vai perder. Saiba disso. Não se importe com os planos deles, porque eles serão exterminados da face da terra. Deus vai limpar a sua eira. Deus vai tirar os ímpios. Eu não estou falando de cristãos, eu estou falando de ímpios. Eu estou falando de povo, de pessoas maléficas, maldosas, perversas, ímpias. Pessoas que lutam contra os princípios de Deus, que lutam, que enfrentam a igreja do Senhor, que enfrentam os valores da família, que querem destruir a imagem, a reputação, a moral, a honra das famílias, das pessoas perversas que querem escravizar os brasileiros com doutrinas, quando eu falo com leis que escravizam o povo, que lesam, que roubam a liberdade do povo. E eu falo, Deus vai limpar, está limpando a nação brasileira. Pode ver, a vassoura de Deus já está passando em vários setores, das nossas autoridades e do Brasil em si. Então Deus vai limpar a sua casa, Deus vai limpar essa nação. E Deus haverá de prosperar o Brasil grandemente. Nós vamos ver um salto gigantesco na economia. E independente dos planos, se estão fazendo o contrário para isso não acontecer, isso vai acontecer, porque não é o homem, é Deus. E por que Deus vai fazer isso, pastor? A minha preocupação, irmãos, não é no cenário brasileiro, mas sim no cenário mundial. Porque as coisas no mundo, eu quero que você saiba disso, elas ficarão muito complicadas. Já estão. Você pode ver. São sinais. A palavra de Deus quando vocês virem essas coisas, olha, se alegrem, porque a vossa redenção está próxima. Os sinais estão acontecendo. Veja só no mundo o que está acontecendo. Os rumores de guerra, as pestes, tudo que Jesus disse que iria acontecer, está acontecendo. Tudo que foi predito, que a palavra de Deus predisse que iria acontecer, está acontecendo diante dos nossos olhos. O mundo vai passar por um caos terrível, tamanho. Haverá uma crise sem precedentes na história da humanidade. E o Brasil ele vai desempenhar um papel muito importante no cenário mundial, porque ele sustenta. Mas nesse dia que eu estou falando, nesses dias que estão chegando, isso será muito mais. As pessoas verão a importância do Brasil no cenário mundial, porque o mundo vai de mal a pior. E Deus, de alguma forma, escolheu esse povo tão simples, humilde, essa nação, não apenas essa nação, mas como algumas nações, para poder socorrer o mundo nesse momento. Porque uma guerra vai desenrolar. Vai acontecer uma guerra. E eu vou dizer a maneira com que isso vai acontecer. Se você acreditar ou não, vamos esperar para ver. A palavra de Deus fala de um acordo de paz. Mas para ver paz, o mundo tem que estar em guerra. E vai desencadear uma guerra terrível. Envolvendo os países como Rússia e seus aliados com o resto do mundo.
já está desencaminhando, tudo está se desenrolando para um grande conflito, e que Deus livre as nações da terra, e que nada disso venha acontecer, porque nós não torcemos para o mal, mas é que a maldade do ser humano não tem precedentes, está num nível sem precedentes. A forma com que eles estão oprimindo o próximo, estão cuspindo e virando as costas para os mandamentos de Deus, que primeiro amar a Deus e amar ao próximo. O amor ao próximo praticamente está se extinguindo, é cada um por si, as pessoas estão mais egoístas, mais maldosas, mais perversas. A cooperação entre os homens, entre os povos, está cada vez pior. Sempre houve maldade. Enquanto houver o pecado, sempre haverá problemas. Você veja que o mundo ele anseia por um governo justo, e isso só vai acontecer no governo de Cristo, porque Ele é o modelo, Ele é o exemplo de um governo perfeito e justo. Por isso é necessário que as pessoas aceitem a Cristo, venham para Deus, entreguem a vida a Jesus, no mundo todo.